Olá, queridos alunos. Nossa aula de filosofia de hoje será sobre a felicidade e a prática das virtudes. E nós vamos iniciar essa aula com a frase de Aristóteles no livro A Ética Nicômaco, que diz o seguinte: no caso dos animais, a vida é definida pela capacidade de sentir. No caso do homem, pela capacidade de sentir e pensar. O que é que Aristóteles nos faz refletir sobre isso? O que distancia o homem dos animais é justamente a capacidade de sentir e pensar. Os animais só sentem, mas eles não pensam. Nós, seres humanos, nós sentimos e pensamos, ou seja, nós somos capazes de diferenciar nossas emoções, ou seja, quais os tipos de emoções nós sentimos, sejam elas de alegria, tristeza, ansiedade, medo, surpresa, raiva. Então, nós temos a capacidade racional de diferenciar os nossos sentimentos, o que os animais não têm, não possuem, tá? Como os animais só agem por instinto, eles são incapazes, né, de diferenciar essas emoções. Eles sentem, mas não pensam, né? Então, para Aristóteles, no caso, o que vai nos diferenciar realmente dos animais é essa capacidade, não só de sentir, mas de pensar. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre a visão da filosofia grega sobre a ética. Nesse caso, é imprescindível que nós saibamos o que significa ética, né? A ética é uma parte da filosofia que estuda o que motiva e orienta o comportamento do ser humano, refletindo sobre o bem e o mal, o certo e o errado, ou seja, como deve ser a nossa postura, a nossa conduta com os outros, com o mundo e com nós mesmos. Aristóteles, na obra Ética Nicômaco, ele expõe sua compreensão sobre a ética, né? E ele discute qual a finalidade, a principal finalidade das nossas ações. Ou seja, ele diz que quando nós agimos, nós não desejamos a ação por ela mesma, mas algo que essa ação pode nos proporcionar. Por exemplo, quando a gente deseja saúde, uma residência confortável, uma casa confortável, amigos, ou seja, todas essas coisas nós desejamos por uma finalidade. E essa finalidade, segundo Aristóteles, é ser feliz. Ou seja, nós desejamos tudo isso para ser feliz. Assim, a felicidade seria o quê? O objetivo final de todas as nossas ações. Ou seja, em outras palavras, a felicidade é a finalidade última, né, das nossas ações ou das ações humanas. Mas será que nós já paramos para pensar o que é exatamente felicidade? Aristóteles explica que a felicidade é a realização plena do ser humano, ou seja, naquilo que lhe é próprio, naquilo que é próprio da humanidade. Para ele, todos os seres humanos possuem alguma característica que lhes é própria. Essas características, ou essa característica própria, que é o que é mais de excelente em cada ser humano. E ele chama isso de virtude, ou seja, o que é mais excelente em cada ser humano é a virtude, e essa virtude é uma característica própria, né, dos seres humanos. Ou seja, o que seria essa virtude? Seria aquilo que diferencia, né, algo ou alguém das demais pessoas. Por exemplo, a virtude de um martelo é martelar, a de uma macieira é dar maçãs, a de um lápis é escrever. Então, cada ser humano possui, diferente dos objetos, das coisas, né? Ele possui uma gama de virtudes, né? Não só uma em si, mas nós temos várias virtudes que nós praticamos. Cada ser humano, por exemplo, tem, né, as suas próprias características ali, e essas características também são, né, de acordo com suas ações, o que nós chamamos de virtudes. Sendo a racionalidade uma característica própria dos seres humanos, e como o ser humano também possui a questão do sentir, do sentimento, Aristóteles ele nos aconselha a não vivermos de maneira exclusivamente racional, né? Ou seja, de forma puramente lógica, de modo a desprezar os nossos sentimentos. Ou seja, nós jamais devemos desprezar nossos sentimentos
e possuirmos uma vida né, de forma muito lógica, né? Na verdade, o que Aristóteles nos aconselha é que nossa racionalidade ela deve servir, né, para que nós tenhamos uma vida razoável. E o que seria essa vida razoável? Seria uma vida voltada para o equilíbrio, ou seja, para a moderação. O que seria viver com moderação? É justamente evitar os exageros, né? Sem exageros, ou seja, sem exagerar, segundo Aristóteles, no muito e também sem exagerar no pouco. Para isso, ele nos explica o que seria esse agir com moderação. Segundo ele, quando erramos por falta, nós cometemos um vício por deficiência. E quando cometemos excessos, né, nós cometemos aí um vício por excesso. Já quando seguimos com moderação, segundo ele, nós agimos com virtude.